Lembrando que o meu livro, Tempo de Esperas, o itinerário de um florescer humano, foi lançado na semana passada e graças a Deus eu já tenho tido um retorno muito grande das pessoas que estão lendo, estão tendo contato com essa história, né? E feliz, muito feliz em saber que já tem ajudado muita gente a pensar melhor a própria vida. Esse é o grande objetivo nosso, toda vez que nós escrevemos alguma coisa, né? É ajudar a intensificar dentro de nós a reflexão sobre as nossas questões. Não é um livro de receita prontas, não. Não tem receita nenhuma aqui para você seguir. Apenas palavras que possam, de repente, despertar você para uma análise mais fecunda das suas questões. Alguma palavra aqui que possa ajudar a pensar, a refletir melhor as questões que nós precisamos enfrentar o tempo todo. Vamos aqui atender uma pessoa, é o Raul de Porto Alegre, que escreve assim: Padre Fábio, tenho tido muitas dificuldades de manter os princípios cristãos no meu ambiente de trabalho. Muita disputa o tempo todo, e isso me faz pensar no quão é difícil viver as escolhas de Jesus. Nenhuma cooperação é possível num local onde as pessoas estão querendo arrancar o couro umas das outras, puxando o tapete, prejudicando. E tudo isso, Padre, tem me desanimado demais, porque isso me leva a pensar que a proposta cristã é apenas uma bela teoria que não temos condições de viver na prática. Raul, meu filho, é o seguinte, muito honesta a sua questão, viu? Eu gosto de gente honesta. Viver o cristianismo não é fácil mesmo. Nós temos uma meta, é igual meta para ser cumprida, né? Nós temos um ideal de vida que Jesus nos apresenta, que realmente não é fácil. Jesus nos ensina a verdade, Jesus nos ensina a justiça, Jesus nos ensina a cooperação. Em alguns momentos do seu ensinamento, ele nos ensina até o prejuízo, em detrimento de fazer o bem. Se você toma prejuízo porque você ajudou alguém, porque você socorreu alguém, interprete isso de maneira positiva. Por isso que São Paulo dizia com muita sabedoria, aliás, São Paulo é o grande, né? é o grande homem que primeiramente refletiu Jesus de uma maneira a partir de elementos muito novos. E São Paulo era muito culto. Então ele tinha o testemunho das primeiras comunidades, das pessoas que tiveram contato direto com Jesus. Ele teve esse contato com Jesus, que não foi pessoal assim como nós podemos estar aqui agora. Foi através de pessoas, através de situações, de fatos. São Paulo fez uma outra experiência de Jesus. Então o que ele fez com aquilo que ele ouviu a respeito de Jesus? Ele poderíamos dizer isso sem medo de errar, né? Que ele foi o grande teólogo que trouxe Jesus para o discurso, que refletiu sobre o que Jesus havia vivido, havia feito. E São Paulo, depois de ter investigado a vida de Jesus, ele chega à conclusão que a proposta de Jesus é loucura. E assim ele escreve numa de suas cartas. Aos olhos de muitos, a proposta de Jesus é uma loucura. Tem que ter uma certa insanidade para querer viver. E não tem problema a gente pensar assim não, Raul. A proposta de Jesus é realmente revolucionária. Do ponto de vista social, ela é revolucionária. Estar na sociedade a partir da proposta de Jesus e tentar viver os princípios que ele nos sugere, é sem dúvida você fazer uma revolução em todos os lugares a partir daquele jeito de viver e de ser. Realmente, nós estamos numa sociedade cada vez mais competitiva, nós frequentamos lugares onde as pessoas estão cada vez menos cooperadoras e muito mais desejosas de alcançar aquele lugar e disso e aquilo,
independente do que tenha que fazer para chegar lá. Então, palavras como cooperação, solidariedade, justiça, elas terão que ser o tempo todo inseridas por nós através do nosso testemunho. Então, no momento em que a gente está no ambiente de trabalho e que a gente vai lidar e esbarrar diretamente nessas mesquinharias, aí é a hora da nossa evangelização acontecer. Como? Com a nossa vida. É possível viver cooperando? É. A gente sabe que em muitos momentos da vida vai prevalecer essa lógica do Big Brother, né? De que tem que eliminar o outro para poder ir além. Agora, nós precisamos viver e experimentar isso de um jeito novo. Nós precisamos ser, sim, homens e mulheres de competência, mas não precisamos espezinhar os que estão do nosso lado para poder alcançar essa competência. O reconhecimento e o lugar que você tanto almeja virá naturalmente quando você se mostrar nessa competência e você se colocar como este homem e aquela mulher que tem condições de exercer aquele cargo, porque você está competente para isso, e ao mesmo tempo você manter os seus pés bem fincados na sua proposta. Porque não é nenhum problema ter poder e ser cristão. Não é nenhum problema você ser rico e ser cristão. O problema é quando você faz da sua riqueza um instrumento de destruição para você. Porque o primeiro a ser destruído é você mesmo. Agora, o seu dinheiro, ele pode lhe ajudar a ser mais fraterno, a ser mais irmão. O seu poder, você é um homem que tem autoridade, sei lá, uma autoridade jurídica, por exemplo. Você é um juiz, você é um promotor, você é um delegado. A sua autoridade vai ser exercida à luz do Evangelho. E Jesus já dizia que todo o poder só tem sentido quando ele se desdobra em serviço. Então, quanto mais autoridade tem, quanto mais poder tem, maior tem que ser a capacidade de servir. É assim que nós vamos quebrando essas regras sociais que muitas vezes nos ensinam o contrário. Que quanto mais poder você tiver, maior tem que ser a sua capacidade de exigir do outro que ele venha lhe servir, ou que ele lhe seja submisso. Não. E essas regras, minha gente, elas são pequenas, né? Elas são miudinhas. Se a gente não abre bem os olhos, a gente não percebe que aquela oportunidade é uma oportunidade de ser cristão. Que naquele momento em que você está soberano, com possibilidade de humilhar alguém, por exemplo, você vai fazer a opção por não. Por que eu vou humilhar se eu posso promover? Não é assim? E é dessa forma que nós vamos nos mostrando ao mundo como cristãos. É a partir dessa observância que nós vamos tendo condições de quebrar as regras deste meio, que é muitas vezes cruel. Raul, você tem toda a razão. É um desafio muito grande viver nos dias de hoje o Evangelho, porque nós estamos cada vez mais acostumados com a crueldade desse mundo. As pessoas, com muita facilidade nos dias de hoje, elas são cruéis. Elas são cruéis no exercício da autoridade, elas são cruéis quando elas não conseguem olhar para o outro com generosidade, com respeito, não é? E a gente corre o risco de acreditar que tem que ser assim. E que a palavra de Jesus é uma teoria bonita que não pode ser aplicada. Não, pode sim. E ela deve ser aplicada. E esse mundo será muito melhor quanto mais pessoas estiverem dispostas a viverem no seu dia a dia essas palavras que parecem loucura, mas que ao mesmo tempo geram tanta felicidade na vida da gente. Experimente isso para você ver. Se você tem alguma autoridade, exerça isso com amor. Seja exigente. Tem que ser exigente. Não pode ser relaxado, não. Infelizmente, as pessoas precisam ser exigidas para crescerem. Mas exerça a sua exigência com amor, com respeito,
colocando para o outro sempre essa meta de crescer, de ir além, sem necessariamente ter que passar em cima dos outros. Que isso também é lamentável, né? Às vezes a pessoa foi oprimida a vida inteira, na primeira oportunidade que ela teve de comandar alguma coisa, ela vira opressor. Isso é horrível. E é muito comum a gente encontrar isso na vida. A pessoa que teve muita dificuldade, que foi oprimida demais, na primeira oportunidade de se fazer valer, ela vai oprimir também. E a história não precisa ser a mesma, né? A gente tem a oportunidade. Já que eu fui oprimido a minha vida inteira e de repente recebo alguma possibilidade de ter autoridade, de ter algum poder, preciso exercer isso então com muita humildade, porque eu sei muito bem o que é ser oprimido. E porque conheço os dois lados, eu vou fazer de tudo para que aquele que está abaixo da minha ordem não se sinta oprimido pela minha autoridade, mas se sinta auxiliado por ela. E até mesmo, né, nas empresas, muitas vezes funciona assim. Quando o chefe consegue se mostrar companheiro, essa chefia, ela gera naquele que está subalterno um desejo de colaborar. Quando a gente identifica que o papel da chefia foi bem desempenhado, gerando o cooperativismo, a cooperação, a participação, fazendo com que essa grande estrutura funcione melhor. Por quê? As autoridades estão sendo exercidas como serviço. Na igreja é assim, minha gente. Pensar que a autoridade na igreja está diretamente ligada a serviço. Para que eu tenho autoridade de perdoar os pecados? Eu como padre. Eu recebi. No dia em que eu fui ordenado padre, uma das dimensões do meu sacerdócio é essa. Eu posso ligar e desligar. Isto é, posso perdoar ou posso não perdoar os pecados. Veja bem, é uma dimensão humana sacramentada, receber um sinal sagrado. Agora, isso é de serviço. Não é olhar, imagina que eu vou olhar para alguém e falar, eu posso te perdoar ou posso te condenar. Não. Isso é um serviço que eu presto. E quando eu interpreto essa autoridade como um serviço, eu deixo de ver o outro como um objeto que eu posso manusear. Não. Eu posso fazer deste meu poder sacerdotal um serviço que eu presto ao outro. É como presidir a celebração de uma Eucaristia. Eu não sou mais poderoso que o outro que está ali dentro. Eu só tenho mais autoridade. Não é assim? Sou cristão da mesma forma, mas tenho essa autoridade colocada pelo caráter sacramental que está em mim. Então eu tenho ali a possibilidade de consagrar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Agora, isso é uma vaidade? Não. É para alimentar a comunidade. O meu serviço, a minha autoridade está na direção da alegria que isso vai proporcionar na comunidade, da salvação que isso vai realizar na vida da comunidade, da qual eu também sou beneficiado. Eu não estou oferecendo a salvação ao outro somente. Eu estou participando dela. E participo nessa autoridade que Deus me deu. Por isso que, quando a gente modifica a maneira de interpretar a nossa autoridade, naturalmente nós vamos modificar também o jeito como o outro olha para a nossa autoridade. O outro vai nos olhar como alguém que está ali para servi-lo. Por que a gente teve tanto medo de padre ao longo da nossa vida? Todo mundo em algum momento teve. É muito difícil a gente encontrar alguém que não tenha tido seus traumas em relação às autoridades religiosas. Eu já tive muito medo de padre, já tive muito medo de freira. Por quê? Infelizmente, precisamos admitir, aquelas pessoas não souberam nos transmitir que aquela autoridade não era para nos oprimir, mas era para nos ajudar. É por isso que a nossa atitude tem que ser sempre de sorriso, de acolhimento,
E mesmo a palavra dura precisa estar revestida de amor, de misericórdia, para que o outro acredite na minha autoridade e que ele seja beneficiado por ela. Não é assim? Quando eu estou ali para servir, o outro vai ficar feliz porque eu cheguei. Não vai ficar com medo, não. O medo não combina com o amor. Se eu chego com uma atitude amorosa, é natural que eu atraia as pessoas para serem beneficiadas por essa atitude amorosa. É interessante, gente, porque a autoridade todo mundo tem. Já falei disso aqui em alguns momentos. Nós temos a autoridade afetiva, por exemplo. Você é pai, você é mãe. O seu filho vai observar em você uma autoridade. Agora, não é o seu grito que vai determinar o quanto você tem autoridade sobre os seus filhos. Não é o castigo que você coloca, não. Todas essas regras que você vai ajudando, que você vai estabelecendo para ajudar o seu filho a compreender o que é certo e o que é errado, precisam estar a favor deste reconhecimento maior. O meu pai está me dizendo tudo isso, ele está me proibindo isso porque ele me ama. A criança que está recebendo a restrição que a autoridade dá, né, o pai tem o direito de dizer: você não vai, porque quem manda é o pai. A criança não tem condições ainda de decidir o que é melhor para ela, então ela obedece uma regra, ela obedece uma ordem. Mas obedecer essa ordem é, antes de qualquer coisa, reconhecer que aquele que está me dando uma ordem está dando porque me ama. E você sabe que eu fico pensando que o grande desafio das religiões é justamente nos ensinar a regra, mas antes disso, nos ensinar o que ama. Por isso dá a regra. Deus me ama. Deus ama você. E todo mundo que ama põe regras. A regra é um referencial de que o amor existe. Eu não acredito em lares que não têm regras. Não acredito na seriedade de um amor de um pai e de uma mãe que não faz proibições, que não coloca limites. Todo mundo que ama, todo mundo que quer bem, de alguma maneira estabelece limites, porque o limite remete ao cuidado. Se eu sei que aquela chapa quente pode machucar a minha mão, eu vou me impor essa proibição. Então nunca coloque a sua mão naquela chapa quente, que ela vai machucar. Quem ama não quer o outro machucado, então vai impor um limite. Só que eu descubro que o limite que me foi colocado, a regra, ela está a serviço de um bem maior. Alguém me ama. E porque me ama, me convida a obedecer essas regras, a ouvir com ele. Obedecer é ouvir com. A ouvir com ele a palavra que está sendo ditada nos meus ouvidos, para que eu tenha condições de viver a restrição, mas sem pensar que ela está somente para me humilhar ou para me proibir disso ou daquilo. Não. A regra é justamente para dizer que há amor. Quando hoje nós nos depararmos ou nos deparamos com as regras que Deus coloca para a gente, a vida é cheia de regras, e feliz aquele que descobre essas regras no seu dia a dia, porque as regras elas nos ajudam na pertença, as regras nos ajudam a evitar os sequestros, a regra nos ajuda à experiência do amor próprio. Feliz aquele que descobriu o significado da regra, porque ao passar pelo significado da regra, é natural que chegue ao significado do amor. A regra foi estabelecida para que eu chegue ao conhecimento do amor, e não outra coisa. Hoje eu tenho a alegria de poder dizer a você que tudo aquilo que se estabelece na nossa vida como regra, não tenha medo delas. Não tenha medo das regras. E ser regrado é um desafio sim nos dias de hoje.
Cada vez se ensina menos a disciplina. Volte a aprender. Fale de menos. Não seja demais, mas também não seja de menos. Não seja excessivo. Não multiplique-se demais nas palavras. Não multiplique-se demais nas exigências. Seja moderado. Não coma demais, nem de menos. Não trabalhe demais, nem de menos. Não durma demais, nem de menos. Veja bem que a regra é sempre um caminho inteligente. Não faça exercícios de mais, nem de menos. Não prejudique-se. Descubra o ponto de equilíbrio. E você vai ver que no ponto de equilíbrio há regras que ajudam a gente a se manter vivos com qualidade. E a regra de Deus para nós é uma só. É que a gente viva. Que a gente tenha muita vida e vida em abundância. Para isso nós temos regras, para que essa vida seja viável. Permita que a vida seja viável em você. Obedeça às regras. Seu corpo tem regras, sua vida tem regras, a sua religião lhe dá regras, seu trabalho. Mas não permita que essas regras sejam o lugar da sua opressão, mas faça delas o lugar da sua liberdade. Porque só quem obedece de verdade, só quem descobriu a beleza da obediência, sabe que obedecer é o mesmo que ser livre. Porque quando você obedece a alguém que você ama, ou alguma regra que você sabe que está a seu favor, outra coisa você não é senão livre. Requer muita liberdade para ser obediente. Obrigado pela sua companhia. Desejo que Deus esteja muito presente na sua vida, como sua regra, como sua liberdade. Derrame sobre o seu coração, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.